Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje está um dia realmente assim com um noticiário muito aquecido por conta de tudo que está acontecendo envolvendo o senador Marcos Duval, que disse que Bolsonaro coagiu para aplicar um golpe, aí já voltou atrás, só que Bolsonaro admitiu sim que se reuniu com Marcos Duval e Daniel Silveira, e há muita gente apontando que por trás disso pode ter aí uma tentativa de complicar Moraes, né, para torná-lo suspeito em relação aos julgamentos dos atos do dia 8, mas eu acho que o tiro pode sair pela culatra. Vamos tentar entender. Marcos Duval, que inclusive pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, foi divulgado que ele seria ouvido ainda no dia 2 pela Polícia Federal como testemunha, não vai poder mentir. E o senador disse que ia renunciar, agora já disse que não é bem assim. O Flávio Bolsonaro já comentou a respeito, Carluxo mandou em direta. Vamos tratar disso tudo, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, mas só se gostar, joinha pra cima, se não gostar, faz parte, manda o joinha pra baixo. Comenta, compartilha, espalhe para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, para quem tá por fora do que tá acontecendo, vou resumir rapidamente. O senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, acusa o ex-presidente Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira de arquitetarem um plano para reverter a vitória de Lula nas eleições. O plano era Marcos Duval, senador, marcar uma conversa com Moraes, que é, além de ministro do STF, bom sempre lembrar, presidente do TSE. E o Moraes tem alguma proximidade com o Marcos Duval. E aí, nessa conversa, o Marcos gravaria ilegalmente, né, o que eles conversassem, e o Marcos tentaria, de alguma forma, extrair, né, algo do Moraes no sentido de que ele, eventualmente, teria tomado alguma decisão, né, sem observar bem a Constituição. E a partir disso, dessa confissão gravada, alguém determinaria a prisão de Alexandre de Moraes, e com isso o passo seguinte seria anular as eleições, Lula não tomar posse e Bolsonaro continuar no cargo, e sabe-se lá até quando se convocaria novas eleições, enfim. Aí não foi revelado qual seria o passo seguinte desse possível golpe aqui arquitetado por eles. E Marcos Duval disse que só 3 pessoas participaram da reunião, ele e Daniel Silveira, que foi preso na manhã do dia 2, não por conta dessa reunião ter sido revelada, mas por questões do passado, e também Jair Bolsonaro. E na madrugada do dia 2 ele disse o seguinte: sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia, e é lógico que eu denunciei. Aí a Veja soltou hoje, na quinta-feira, dia 2, e tem um trecho aqui muito comprometedor para Bolsonaro. A Veja comentou, gravar um ministro por si só pode ser um crime, mas não é um golpe. Aí o Marcos Duval respondeu: a ideia era que eu gravasse o ministro falando sobre as decisões dele, tentar fazer ele confidenciar que agia sem observar necessariamente a Constituição. Com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República. Fiquei muito assustado com o que ouvi, disse o Duval. Aí a Veja perguntou: o presidente disse tudo isso? A resposta dele foi: disse. Aí na manhã do dia 2 ele começou a dar várias entrevistas, né? A imprensa foi atrás dele, o que seria natural, e ele já mudou a versão, diz que Bolsonaro teria ficado calado durante toda a reunião e responsabilizou Daniel Silveira pelo plano, garantindo ainda que denunciou tudo ao ministro Alexandre de Moraes. Mas peraí, supondo que Bolsonaro de fato assistiu e teria ficado calado, um presidente da República, no exercício ali da função, ouvindo uma pessoa conspirando contra a democracia, planejando um golpe e não faz nada, Bolsonaro, no mínimo, prevaricou. No mínimo. Então tá muito esquisito. E aí o Renan Santos, que é quem participou da live com o Marcos Duval na madrugada do dia 2, né, disse que o Marcos está em pânico por conta da pressão que está recebendo, mas não adiantou o Marcos voltar atrás, que o Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta, dia 2, que a PF interrogue o senador na condição de testemunha. O depoimento será colhido no âmbito da investigação que apura os atos ocorridos em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Como eu disse, quando eu parei para gravar esse vídeo, tinha sido divulgado o depoimento, né? Tinha 5 dias para fazer isso, mas tudo indicava que esse depoimento será feito, que não aconteceu ainda, no dia 2, mas tem um prazo maior aí caso não dê certo para fazer
nesta quinta-feira. Detalhe é que será no mesmo dia, aí uma coincidência, do depoimento do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL de Bolsonaro, que disse que a minuta golpista também chegou às mãos dele e de várias outras pessoas. Então a PF quer ouvir o Valdemar a respeito disso. Outra dúvida levantada é se isso aqui não teria por trás aí uma tentativa de tornar Alexandre de Moraes suspeito ou de comprometer o Alexandre, que, ouvindo isso do Marcos Duval, não teria feito nada. Então também muita gente fala, mas o Alexandre tinha que ter feito alguma coisa na hora. Daniela Lima, da CNN, divulgou. O relato do STF é claríssimo. Marcos Duval pediu a conversa com Moraes, disse ao ministro que haviam pedido a ele, Duval, que grampeasse Moraes e que ele recusou. Aí o ministro perguntou se ele assinaria depoimento. Ele disse, segundo aliados de Moraes, que não assinaria. Aí o ministro teria dito, então, que nada poderia ser feito sem queixa formal, o que é correto. Você já viu, pergunta ela, um juiz receber uma informação, passar para procurador e esse dizer que pode investigar como denúncia anônima? O que não era anônimo está errado, né? Diz ela aqui no seu tweet. Mas e o Bolsonaro? Será que o Bolsonaro vai admitir ou não? Já admitiu, segundo traz aqui Daniela Lima, que escreveu, exclusivo, a reação de Bolsonaro nos Estados Unidos à acusação de Marcos Duval. O ex-presidente disse a aliados que sim, ficou em silêncio. E tem mensagem que revela sua avaliação sobre a reunião protagonizada por Silveira, abre aspas, coisa de maluco. Em outro tweet, disse Daniela Lima, Bolsonaro aliados, 1. Não nega a reunião, 2. Atribui convocação da reunião a Daniel Silveira. 3. Diz que nada disse, inclusive por medo de ser ele grampeado. E 4. Que reagiu a relato da reunião com mensagem coisa de maluco, Daniel Silveira jogado ao mar. Bom, coisa de maluco? Como é que o Daniel Silveira vai reagir a isso quando souber? Lembrando, insisto, que está preso. Eu não duvido também que ele aceite e fique por isso mesmo, porque o nível de alienação de alguns em relação ao Bolsonaro é um negócio que a gente assim se surpreende, mas sempre eles dão um jeito de aumentar essa alienação. Então não duvido que o Daniel Silveira, que recebeu o indulto de Bolsonaro, a graça, o perdão, então de alguma forma o Daniel Silveira deve favores a Bolsonaro. Alguém pode pensar, William, mas se ele recebeu o indulto, por que ele está preso agora de novo? Porque esse indulto está sendo avaliado pelo STF, que colocou ali algumas medidas que deveriam ser respeitadas pelo Daniel Silveira, que não as respeitou. Então ele infringiu várias dessas obrigações que ele tinha, nesse período, e por isso é que voltou então para a cadeia. Marcos Duval, que tinha anunciado que iria renunciar ao mandato de senador, voltou atrás. Eu até disse aqui no vídeo mais cedo, olha, vai que ele volte atrás, e foi o que aconteceu. Já disse que foi um desabafo e que várias pessoas estão tentando convencê-lo a continuar. Dentre elas, vejam bem aqui, Davi Alcolumbre, aliado do Pacheco, que inclusive gerou uma certa polêmica, porque o Duval, que votou no Marinho, foi cumprimentar o Alcolumbre e o Pacheco, e só de ter cumprimentado já foi fritado pela rede bolsonarista. Então o Flávio Bolsonaro conversou com o Marcos Duval para que ele continue, para que ele desista de renunciar. Eduardo Bolsonaro também teria falado com ele, e o próprio Rodrigo Pacheco, reeleito presidente do Senado nessa quarta, dia 1º. E agora, será que de fato ele quer continuar senador para servir ao povo, ou teme perder o mandato, o foro privilegiado e também correr riscos de parar na cadeia? Flávio Bolsonaro, por falar nele, que é colega então no Senado lá do Marcos, saiu em defesa do pai. Em plenário, Flávio afirmou que as declarações não configuram um crime, abre aspas para ele no plenário. O que eu peço aqui é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem de abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos e que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. Agora, tudo é narrativa, Peraí, mas aqui tem um fato, realmente, que tem que ser averiguado e até realmente, ok. Espero que nenhuma narrativa supere esses fatos gravíssimos em que Bolsonaro ou atua como aliado desse possível, desse pretenso golpe, dessa conspiração, ou simplesmente prevaricou. O Marcos chegou a mostrar um print da conversa dele com Daniel Silveira, e nela o Daniel fala que o Flávio não sabia de nada, que era apenas ele, o Daniel Silveira, o Marcos Duval, Bolsonaro e mais 2 pessoas que não foram reveladas. Carluxo, outro filho de Jair, esse deve estar com muito medo de parar na cadeia. Detalhe, não voltou até hoje dos Estados Unidos, vai ficar até quando? Vai renunciar ao mandato de vereador? Porque não é possível o vereador ficar esse tempo todo lá, agora voltando às atividades
lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, então espero que esse cidadão volte para trabalhar. É o povo que paga o salário dele, não dá para aceitar que ele fique por lá, né, enquanto outros vereadores trabalham lá na Câmara da cidade do Rio. O Carluxo mandou uma indireta para o Marcos Duval e postou no seu Twitter: essa, entre aspas, nova direita nunca decepciona. Ele tá ironizando aqui porque o Marcos Duval se diz de direita, né, e faz críticas à direita bolsonarista. Inclusive ele próprio, o Marcos, se recusa a ser chamado de bolsonarista. Curioso é que o Carluxo não negou também essa conversa. E vamos ver qual que vai ser o desdobramento. O Carluxo, que muita gente fica atento, o que ele vai postar, porque aí muitos, né, seguem aquilo que o Carluxo, né, posta nas suas redes. Igual, por exemplo, o Flávio disse aqui agora que não, essa reunião não configura crime. Aí tem um monte de bolsonarista agora falando: não, essa reunião não configura crime, não tem nenhum problema reunir com uma pessoa, né? Mas tem muito problema, você está reunindo com alguém que está tramando um golpe. Então, insisto, tem crime, no mínimo prevaricação. Agora, eu acho que isso aqui ainda vai se desenrolar, vai dar muito pano pra manga. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. E foi divulgado algo que mostra o nível de loucura de alguns. Um homem de 58 anos pôs fogo no próprio corpo em protesto contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo o depoimento de testemunhas. O episódio aconteceu na terça, dia 31, no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, mas só foi tornado público na noite de quarta, dia 1º. Antes de atear fogo no próprio corpo, o homem gritou: "Morte ao Xandão", se referindo a Alexandre de Moraes, conforme consta no documento de acionamento da PM do DF, e foi relatado por pessoas que passavam pelo local, conseguiram apagar o fogo e chamaram o corpo de bombeiros. Tem muita gente que faz piada disso aqui nas redes sociais, eu não, né? Eu acho que a gente deve prezar pelo estado de saúde das pessoas, e aqui nesse caso, eu já falei várias vezes, tem muita gente que estava pedindo intervenção militar, federal, alienígena, quando na verdade o que se precisa é de uma intervenção psiquiátrica, pessoas que visivelmente não estão bem. Agora vejam que o nível, colocar fogo no próprio corpo, né, contra o ministro do STF, enfim, é realmente, mas aqui o estado de saúde dele, segundo a reportagem que eu tive acesso, não foi revelado. Até eu parar para gravar esse vídeo, eu espero que ele se recupere e fique bem. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor.